Olá, Olá, somos da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Estamos aqui para apresentar o nosso relatório parcial da disciplina Projeto Integrador 1, que é do segundo semestre da Univesp, que deu como tema Sociedade e Ambiente. O título do nosso relatório parcial será a Utilização de Resíduos Orgânicos Domiciliares em Votuporanga, a cidade do nosso polo que escolhemos para realizar este projeto. o avanço tecnológico e o crescimento populacional nos últimos anos ao redor do mundo tem gerado inúmeros problemas ambientais e sociais. A produção e o consumo de alimentos orgânicos tem crescido proporcionalmente ao crescimento da população. Para melhorar, minimizar os efeitos da geração desses resíduos, o nosso trabalho apresenta uma solução alternativa e caseira para a destinação correta dos resíduos dos alimentos consumidos no dia a dia. O processo utilizado neste projeto chama-se vermicompostagem. Por meio da utilização de minhocas para aceleração da compostagem de resíduos orgânicos, a gente consegue gerar um composto sólido, que são os humus, e também um composto líquido, pode ser utilizado como fertilizante e leva o nome de chorume. A utilização desse fertilizante não deve ser diretamente nas plantações, deve ser misturado em água para que não haja a queima dos alimentos onde ele vai ser utilizado aí como fertilizante. Atualmente, o resíduo orgânico domiciliar é destinado a lixões ou aterros sanitários na maioria das vezes. O problema gerado desse tipo de destino é a poluição do solo, bem como dos lençóis freáticos, pela penetração do chorume no solo, e também a geração do gás metano, que quando queimado gera gás carbônico, e esse gás, por sua vez, é um dos maiores poluidores e um dos maiores vilões para a geração do efeito estufa. O processo de vermicompostagem domiciliar, além de incentivar a separação e o descarte correto de resíduos orgânicos, também pode ser uma fonte de renda, uma vez que o composto gerado desse processo pode ser aplicado, pode ser comercializado, gerando renda, e também pode ser aplicado diretamente em hortas comunitárias, familiares, de uma forma prática, rápida, sendo assim uma alternativa perfeitamente viável economicamente. A partir de um investimento, o cidadão comum pode construir a sua própria vermicomposteira, utilizando até mesmo produtos recicláveis, como é o exemplo da nossa vermicomposteira. A gente está utilizando caixas que já foram utilizadas para armazenamento de outros tipos de alimentos. Isso faz com que o fertilizante gerado por esse processo tenha um custo muito baixo. Uma vez que o agricultor ou o próprio cidadão comum utiliza um fertilizante feito de forma industrializada, ele está utilizando um componente que passou por um processo, e esse processo também gerou a degradação do meio ambiente. Todo processo industrial tem a geração de problemas para o meio ambiente. A proposta da vermicompostagem é justamente eliminar o processo industrial, permitir que cada cidadão consiga fabricar o seu próprio fertilizante e que a destinação do lixo orgânico tenha um descarte correto, para que não seja misturado com outros lixos que podem ser reciclados. O William vai explicar para nós um pouco mais como foi feita a construção da nossa vermicomposteira, bem como os insumos que foram utilizados para a fabricação. A fabricação dessa vermicomposteira é muito simples e fácil. Qualquer pessoa pode fazer usando uma furadeira e a criatividade. No primeiro momento, nós pegamos uma caixa de plástico, furamos e colocamos uma torneira, que é onde que vai sair o chorume. E aqui, na tampa, na primeira tampa, nós fizemos pequenos furos, que vai servir como tipo de uma
e uma filtragem por onde vai escorrer o chorume para essa caixa. E foram muito minúsculos os furos para não vazar minhocas. Na segunda caixa, nós fizemos furo ao fundo. Fizemos furos ao fundo, que é para escorrer o chorume. E também fizemos furos nas laterais, que para fazer esse fertilizante não basta apenas estar em contato com a minhoca. Tem que ter oxigênio para decomposição dos alimentos. E também, e aqui dentro foi colocado uma primeira camada de minhoca, uma segunda camada de alimentos como frutas, café, casca de ovo e a terceira camada de serragem. Por que essa serragem? Para fazer um filtro, para diminuir o mau odor, ter quase um odor zero. E a tampa do meio, uma tampa perfurada com alguns furos maiores, para que possa haver transição das minhocas de uma caixa para a outra. Na terceira tampa, foi feito o mesmo processo de furagem, perfurou as laterais, o fundo também. Mas essa terceira é o tipo um depósito, onde que nós vamos voltar a armazenar frutas, tudo, e aí quando tiver diminuído, virado humus, tudo que tiver aqui, nós vamos passar essa caixa para o meio e essa para cima. E assim finaliza o nosso processo. Ao final desse projeto, pude concluir que o processo de vermicompostagem é um processo perfeitamente viável economicamente falando e também traz muitos benefícios para o cidadão comum que quer fazer um descarte correto dos resíduos orgânicos gerados dentro da sua própria residência. O custo inicial é muito baixo, a alternativa para transformar esse processo em um negócio é perfeitamente aceitável dentro do mercado e os benefícios aí para o meio ambiente são inúmeros. A preservação e o descarte correto, e isso mostra que é uma ideia que merece ser olhada com carinho. O meio ambiente agradece.